Então, pessoal, aqui é o módulo 12, que fala sobre cinética química. Então, nossa avaliação de química, ela é na próxima segunda-feira, dia 29. Como eu já expliquei, o mesmo esquema da avaliação anterior, Google Formulário, vocês vão ter aí o dia para me entregar. A avaliação de vocês eu estou montando ainda, vai ter cerca de 10 questões, e ela vai ser sobre o módulo 12, os capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 4, acho que eu não expliquei ainda para vocês. Então, aqui, só relembrando um pouquinho, o capítulo 1 é o que fala da rapidez das transformações químicas, se uma reação ocorre rapidamente, se ela ocorre num processo intermediário ou se ela ocorre mais lentamente. Aí vocês lembram aqui do caso da explosão, é uma reação que ocorre muito rapidamente. E se a gente tem, por exemplo, a ferrugem num pedaço de metal, é um processo mais lento, né? Ou seja, é um processo que é uma reação que demora para acontecer. Então, a gente viu todas essas variáveis de rapidez das reações químicas. Aqui, ó, só para vocês darem, daí durante a semana, vocês dão uma lida também nesses capítulos, tá? Variação de concentração, a gente viu também. Aqui os exercícios. Aqui também a gente viu a influência do meio de rapidez de uma reação. A gente viu as teorias das colisões, colisões efetivas, colisões não efetivas, os modelos de orientação das partículas, como que as partículas têm que estar arranjadas para que uma colisão seja efetiva. Aqui, ó, a gente tem a colisão efetiva, quando todos os elementos estão participando aqui das colisões. A gente tem uma colisão não efetiva, quando nem todos os elementos estão participando das colisões. A gente viu também sobre energia cinética. Todos esses fatores também que influenciam sobre a rapidez da reação, que é efeito de concentração, efeito da temperatura, efeito da superfície de contato. E aqui começam as atividades que eu pedi para vocês estarem me entregando. O prazo era até agora cedo, às 8 horas, se não me engano. Então, eu vou corrigir essas atividades. Como eu digo, vai estar bem semelhante na prova, tá? Então, não se preocupem. A prova de vocês está bem teórica também. Esse capítulo é bem teórico, não vai envolver cálculo. Vocês não vão precisar me enviar cálculo via plataforma e tal. Então, vamos começar a resolver. A questão 1 fala: observe os esquemas a seguir e responda com base na teoria das colisões, porque somente a primeira colisão resultou numa formação do produto e não essa segunda. Então, a gente consegue notar aqui nessa primeira umas setinhas azuis. Essas setinhas azuis, a gente consegue subentender que há uma força atuando aqui. Ou seja, que a gente tem o quê? Uma energia cinética atuando aqui. E quando a gente tem uma energia cinética atuando, ela ajuda para quê? Para que a reação química seja mais eficiente. Ou seja, com a energia cinética aqui, ela auxilia essas moléculas aqui e daí vai ter uma maior energia para quê? Para que essa reação ocorra, tá? Então, por isso que somente a primeira colisão aqui resultou na formação de produto, porque tem o auxílio de uma força aqui, ou seja, tem o auxílio da energia cinética, tá? Pessoal, se vocês ficarem com dúvida em algum exercício, vocês me param, tá? Ok? Falem ok para mim. Ok. Tá, Mac. Tá, Mac. Beleza, então. Na 2, fala o seguinte. Na bula de um medicamento, está especificado que, sob orientação médica, ele pode ser administrado de duas formas.
em comprimido ou em pó para ser dissolvido em água. Então, com base no que foi estudado, discuta as possíveis diferenças na disponibilidade desse medicamento no organismo e na rapidez dos seus efeitos em função das suas formas de administração. Então, a gente estudou o efeito de superfície de contato. Quando a gente fala num comprimido, um comprimido ele é sólido e pequeno. Tem uns maiores que parece que vai entalar na garganta da gente, mas geralmente ele é pequeno. Então, ele tem o quê? Uma superfície de contato pequena. Então, quando a gente engole esse comprimido pequeno, que tem uma superfície de contato pequena, ele vai demorar mais para se dispor no nosso organismo, ou seja, para ele conseguir atuar no nosso organismo. Se a gente dissolver o pó na água, o que vai acontecer? A gente vai estar aumentando a superfície de contato. Então, quando a gente aumenta essa superfície de contato, ele vai conseguir, então, uma maior atuação no organismo. Então, o efeito desse medicamento, ele vai ser mais rápido. Por quê? Porque ele dispõe de uma superfície de contato maior do que a do comprimido. Três. Em uma reação entre O3 e NO para formar os gases O2 e NO2, estima-se que cada molécula colide 1 bilhão de vezes por segundo com outras moléculas. Embora seja um elevado número de colisões, a reação não ocorre de forma rápida. Baseando-se na teoria das colisões, proponha uma explicação para o que ocorre nessa reação. Então, a gente viu que nem todas as colisões elas ocorrem de maneira efetiva. Por mais que seja 1 bilhão de vezes por segundo, ou seja, por mais que aconteça um número muito elevado de colisões, muitas delas podem não ter uma geometria favorável. E se elas não têm uma geometria favorável, então elas não são efetivas. E, como a gente já viu, se uma colisão ela não é efetiva, quer dizer que ela não vai ocorrer de maneira rápida. Ou seja, ela vai acabar ocorrendo de maneira mais lenta, tá? Então, essa é a resposta da 3. 4. A resposta imunológica inicial do corpo humano contra patógenos ocasiona diversos sintomas como a febre. O aumento da temperatura corporal contribui para completar a ativação do nosso sistema imunológico. Então, por meio dos conhecimentos sobre a cinética química, proponha uma explicação para o fato de a febre, embora incomode e não deva persistir por muito tempo, a febre ser um sinal de que o organismo está tentando se recuperar. Então, como a gente viu, o aumento da temperatura, ela também é um dos fatores que aumentam a rapidez das reações. Então, quando a gente fala do nosso corpo, o aumento da temperatura, ele implica nas reações do nosso organismo, no nosso sistema imunológico, como, por exemplo, a formação de anticorpos. Então, a febre, ela é um sinal de que tem algo alterado no nosso organismo e que o nosso organismo está tentando se recuperar. Então, quando a gente tem um aumento de temperatura no nosso corpo, então quer dizer o quê? Que tem alguma reação ali ocorrendo. E essa reação indica o quê? Que o nosso corpo ele está tentando se recuperar de algum tipo de enfermidade, algum tipo de inflamação ou infecção, e enfim, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. De boa? Negativo. Aí a gente viu também sobre
a energia das ligações químicas. Aqui, a gente viu também sobre como ocorre a energia de ativação, o uso de catalisadores. Também falamos sobre catálise homogênea e heterogênea, sobre as enzimas também a gente falou na última aula, o que é o substrato que junta com a enzima, o que é o sítio ativo. Aí depois vocês dão uma lida de novo, porque também vai cair na nossa prova. A gente falou também um pouquinho sobre o processo de pasteurização, né, que é para a eliminação de micro-organismos. Também falamos sobre as etapas intermediárias das reações. E eu pedi também essas atividades da página 18. Observe o diagrama de energia abaixo, que corresponde a uma única reação química que ocorre em 2 etapas. Em seguida, responda ao que se pede e justifique. Não esqueçam dessa palavra na prova, tá? Justifique. Então, aqui a gente tem a etapa 1 e a etapa 2. A etapa 1, que tem os reagentes, e a etapa 2, que tem os produtos. Primeiro, ele está perguntando se a reação global ela vai ser endotérmica ou exotérmica. Então, lembrando um pouquinho, o que é a reação global? A reação global ela é a reação final, ou seja, ela é aquela que vai apresentar somente os produtos e os reagentes, sem demonstrar as etapas intermediárias daquela reação química. Então, quando a energia de ativação do elemento é atingida, ela forma o que a gente chama de complexo ativado, que são esses picos aqui. Quanto maior a energia de ativação, né? Ou seja, a energia de ativação é que vai formar o complexo ativado, certo? Então, quanto maior o complexo ativado, mais lenta vai ser a reação. Por quê? Porque vai necessitar de uma demanda maior de energia e vice-versa. Portanto, nesse caso, a reação ela vai ser exotérmica. Por quê? Porque a energia do produto ela é menor do que a energia dos reagentes, o que indica que o quê? Que está sendo liberado energia nesse processo. Então, se a gente está liberando energia nesse processo, quer dizer que ela vai ser uma reação exotérmica, tá? Na letra B, está perguntando qual que é a etapa mais lenta da reação. A etapa mais lenta da reação vai ser a etapa 2. Por quê? Porque a energia de ativação aqui, ela está maior. Portanto, ela vai precisar de mais energia para acontecer. Então, por isso a gente fala que essa etapa, ela é a etapa mais lenta, tá? Letra C. Utilizando o código a seguir, represente as 2 etapas de reação e a reação global por meio de equações químicas, utilizando o R para reagente, o I para intermediário e o P para produto. Então, olhem a resposta aqui. Então, o que acontece na etapa 1? O reagente ele vai se unir ao intermediário. Na etapa 2, o intermediário ele vai o quê? Formar um produto. E a equação global vai ser o reagente formando o produto, porque, relembrando, quando a gente fala de reação global, é aquela que apresenta só produtos e reagentes. Ela não mostra a etapa intermediária, tá? Letra D. Considerando que as reações possam ser revertidas, o que é mais provável? Que o intermediário forme os produtos ou que regenere os reagentes? Então, quando a gente considera a reversão da reação, é mais provável que os reagentes sejam regenerados. Por quê? Porque a energia de ativação
ela é menor do que a energia de ativação do intermediário para o reagente, ela é menor do que a energia de ativação do intermediário para o produto. Então, dessa forma, é mais provável que os reagentes eles sejam regenerados, tá? Aqui, ó, letra E. Suponha que a reação química representada tenha sido acrescentado um catalisador capaz de aumentar a rapidez da etapa 1. Faça as alterações necessárias no diagrama de energia para que essa nova situação seja caracterizada. Então, aqui, ó, a gente desenha um gráfico novo. Então, aqui, ó, a gente tem o quê? Os reagentes. Aqui a gente tem a etapa intermediária e a formação do produto. Então, aqui a gente supõe que tenha sido acrescentado um catalisador. Então, o catalisador ele começa aqui, o catalisador ele auxilia a nossa etapa intermediária, tá? Sem que ele seja, relembrando, né, sem que ele seja consumido no final da reação. Então, ele auxilia nessa etapa aqui inicial e na etapa intermediária, para quê? Para que a rapidez da etapa 1 aumente, tá? Então, ele atua aqui para um pico ficar menor, para que essa reação ela ocorra mais rapidamente, tá? Letra F. Para a nova situação apresentada no item E, indique no diagrama as energias de ativação de duas etapas. Então, aqui, ó, da mesma forma. Então, a gente tem o quê? O mesmo desenho. Então, a gente tem a energia de ativação aqui. A energia de ativação 1, que está nesse pico aqui. Enquanto a gente tem a energia de ativação 2, que está nesse pico aqui. Tá? Era só isso que era para representar. A letra G está perguntando se a adição do catalisador tem algum efeito sobre a rapidez da reação global. Então, a resposta é não. Por quê? O catalisador ele não é capaz de acelerar a energia de ativação na etapa 2. Como a etapa 2 é maior, então ela que continua determinando, nesse caso, a rapidez da reação. Então, a adição de um catalisador, ele não vai ter efeito sobre a rapidez da reação global, tá? Número 2. A fim de deixar uma carne mais macia, tornou-se o hábito de temperá-la com suco de algumas frutas, como, por exemplo, o abacaxi. Isso ocorre porque essa fruta apresenta uma enzima chamada bromelina, a qual acelera a clivagem, ou seja, a quebra das ligações peptídicas entre as proteínas que constituem os músculos da carne, dando maciez na carne. Então, letra A. Qual é a espécie que funciona como catalisadora da reação do amaciamento da carne? Então, a espécie que funciona como catalisadora nesse caso é a própria bromelina. A enzima bromelina, ela age como catalisadora da reação. Então, ela ocasiona um amaciamento enzimático da carne, ou seja, ela degrada os componentes da carne para que essa carne se torne macia. Então, a catalisadora é a bromelina. É ela que vai ocasionar essa quebra das ligações na carne, tá? B. Qual que é a função das enzimas nos organismos vivos? As enzimas, elas funcionam, como a gente viu, como catalisadores que aceleram reações específicas do nosso metabolismo, do nosso organismo.
Então, as enzimas, elas são vitais para o funcionamento adequado do nosso organismo. 3. O automóvel, ele é considerado um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar. Por isso, o catalisador automotivo é parte integrante do sistema de escapamento e é peça obrigatória por lei. Ele é composto de metais nobres sólidos, como a platina, que aceleram a transformação dos gases nocivos da queima do combustível, como, por exemplo, o monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. E eles formam espécies químicas menos poluentes, que é o vapor d'água, o gás carbônico, o nitrogênio e o oxigênio. Então, duas das reações que ocorrem nessa conversão catalítica são representadas aqui a seguir. Então, o processo descrito, ele pode ser classificado como uma catálise homogênea ou heterogênea e justifique a sua resposta. Então, como a gente já viu também, uma catálise homogênea é aquela que, como o próprio nome já diz, a gente não consegue ver a separação de fases. Enquanto numa catálise heterogênea, a gente consegue ver a separação de fases. Então, as equações químicas que estão aqui, a gente consegue notar o quê? Que todos os produtos e todos os reagentes, eles estão na fase gasosa. Então, portanto, aqui a gente consegue notar que é um sistema o quê? Heterogêneo. Porém, ele fala do catalisador platina, aqui, ó. Ele é composto de metais de gases nobres sólidos, como a platina. Então, a platina é usada como um catalisador numa fase sólida. Então, se a gente tem aqui um catalisador sólido e os outros componentes da nossa reação estão no estado gasoso, então a gente pode dizer que essa é uma catálise heterogênea. Ou seja, a gente vai conseguir ver essa diferença de fases, tá? Então, eu tenho um sólido com um gasoso. Portanto, então, essa catálise, ela vai acabar sendo heterogênea, tá? 4. Analise as informações contidas no seguinte gráfico. Assinale a alternativa que expressa o processo evidenciado nesse gráfico. Esse processo, ele indica o quê? Ele indica a influência de um catalisador na energia de ativação de uma reação química, que é o que, ó, esse ΔEA. Esse ΔEA, ele é a diferença da energia de ativação da reação com um catalisador, tá? Então, portanto, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C. Esse gráfico, ele está mostrando a influência da presença de um catalisador no andamento de uma reação. Então, aqui, ó, a gente tem a energia sem o catalisador, e aqui, esse mais abaixo, a gente tem o mais acima, a gente tem a energia sem o catalisador, e o mais abaixo, a gente tem a energia com o catalisador, tá? Então, portanto, nesse caso, o gráfico está mostrando a influência da presença de um catalisador no andamento de uma reação, que vai o quê? Que ele vai aumentar a energia de ativação. Então, quando ele aumenta a energia, quando ele diminui, perdão, a energia de ativação, quer dizer o quê? Que a reação ela vai conseguir ocorrer mais rapidamente, tá? E aqui começa o capítulo 4, mas como eu disse, o capítulo 4 a gente ainda não viu. A gente parou até aqui, então a nossa prova vai ser até o capítulo 3, tá? Pessoal, até aqui ficou alguma dúvida? Não, tá de boa. Tá suave? Suave. Então, a nossa última aula, ela fica aqui, tá? Então, lembrando para vocês que leiam
essa semana eu não vou estar passando atividade. Leiam esses 3 capítulos. É só esses 3 capítulos que vai cair na nossa avaliação na próxima segunda-feira. Eu vou estar postando ela na próxima segunda-feira, às 7 da manhã. Beleza, pessoal? Alguma dúvida a respeito da matéria, a respeito da prova? Falem Não. comigo. Não, professora, tá de boa? Bom, então, beleza. Então, por hoje era só corrigir os exercícios. Leiam esses 3 capítulos para estar fazendo a prova, que daí vocês não vai ter erro, beleza? Qualquer dúvida que pintar durante a semana aí também, vocês podem me procurar. Aí mais tarde eu vou estar mandando o link para vocês, que amanhã a gente tem a nossa aula de física também, para estar fazendo a prova na semana que vem. Fechou? Fechou. Beleza, Fechou, pessoal. professora. Então, estudem. Se pintar qualquer dúvida aí ainda durante a semana, vocês podem me dar uma procurada. Beleza? Beleza. Então, pessoal, vou encerrar aqui. Boa semana para todo mundo. E a gente se vê amanhã na aula de física. Obrigada, professora, igualmente. Até mais, pessoal. Até.